E aí, a gente já nem sai isso aqui. No episódio de hoje, vou falar sobre Information Gathering no contexto de commodities. Então, que Information Gathering, né? É um termo associado à segurança da informação, onde eu aprendi esse termo. Tem a ver com coletar informações de ponto de vista estrutural. É, seja método não é uma palavra tão forte, né? Mas de uma forma que seja empírica, né? Que pode se basear em dados. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Trading Economics, que é um dos melhores sites com relação a esse tema. É, commodities com relação à energia, então petróleo cru, gás natural, gasolina, querosene, nafta, etanol. A gente tem metais como ouro, prata e platina. De agricultura como queijo, leite e algodão. E tem como alguém é, fazer arbitragem, fazendo paper trading nesse contexto, né? De você fazer futures, né? Se apostar no preço do café ou do arroz. Só que esse mercado é um pouco mais complexo. É especulação. Eu creio que tem como fazer value invest nesse contexto, mas você tem que ter conhecimento de economia, política e também com relação a essas commodities especificamente. Obviamente tem conhecimento sobre cada commodity aqui é impossível. Então eu teria que focar em três ou cinco no máximo relações. No setor industrial, coisas como paládio, rhodium. O germânio tem crescido bastante porque ele é útil para computação quântica. Tem até um artigo, vou deixar aqui. Germanium Quantum Computing. Então isso aqui é um exemplo de um artigo que eu estava lendo. Não sei se é esse daqui especificamente, que fala sobre como o germânio é importante em computação quântica, enquanto information theory, né? E aí, tô falando aqui como funciona com relação ao seu uso nesse contexto. Então, esse tipo, grafeno também tem bastante importância. E até fiz um curso recentemente sobre grafeno. Tem um ADX sobre germânio, eu não fiz ainda, eu tô querendo aprender mais como funciona. Mas é um material específico, talvez tenha aplicação no futuro, ou não atualmente. Então, esse tipo de informação que é interessante, porque muitos desses no setor industrial, cara, tem muitas aplicações específicas e eu acho que é difícil pegar muita informação sobre isso. Por exemplo, aqui tem o germânio, por exemplo, sobre galho, magnésio, tem usos na agricultura, por exemplo, polietileno, tem várias aplicações industriais com relação a produtos que usam esse material, ou tem uma demanda por esse material muito, muito alta, né? Níquel, no contexto de baterias, né? Ou baterias com relação a lítio, né? É, carboneto de lítio, né? Parece. Enfim, amônia. Todas essas têm certas aplicações. Alumínio tem muitas aplicações. Cobalto, bitumen. Você sabe, cada uma é complexo. Então, polietileno, por exemplo, tem uma visão bem alta. E uma coisa que, como a gente viu nos principais questões com relação a esse curso, que no primeiro episódio, primeira aula, é que o preço reflete parcialmente a informação do mercado. Então, só com essa informação aqui, você não consegue saber o futuro do polietileno. Tem que ver outras informações com relação a questões com relação ao Forex, com relação à política, com relação ao mercado de polietileno que você tem que conhecer. Tem que saber quais empresas que fazem polietileno, quais questões de importação, exportação com relação ao polietileno. Todas essas coisas importam para você conhecer flutuações, que é uma especulação no fim, também, para você especular nesse tema, né? E, por exemplo, com relação a gado, tem a ver com o mercado de exportações e exportações. Tem que ver quais são as principais empresas com relação a gado, com relação a bife aqui no caso, ovos. Os Estados Unidos tem muita exportação nesse contexto. Salmão, que Coreia não, em relação ao moeda norueguesa. Eu não lembro o nome da moeda norueguesa, mas ali no Mar do Norte, se não me engano. Eu não lembro se é Mar do Norte. A Noruega tem muita importância, assim como a Irlanda, com relação à pesca, né? Eles têm uma parte ali na plataforma continental deles que é deles praticamente. Questão de próxima, né? Então,
Eu não sei nada de São Paulo, nem de comer mesmo. Mas para como teve um aumento aqui, mas o Future, ele é um forward contract, né? Você faz o contrato, por exemplo, de 3 meses, 6 meses. Não sei se tem semana, tem semanas também. Então, esse forward contract é um contrato que pode fazer em anos. Então, o preço do salmão daqui a 6 meses ou um ano. Mas você aposta, ele não, por exemplo, vamos supor que você faz o contrato aqui em 92. E o contrato fecha, estava em fevereiro, vamos supor que ele fecha em dezembro. Então, você tem que comparar o quanto de yield que deu, né? Caso daqui pra cima, dá um yield alto pra caramba. Mas a questão é, depende do Ford contra que você tá fazendo. E, obviamente, é difícil você especular nisso. Muito complexo. Mas o Futures são, normalmente, o principal modelo é Ford contra. Também tem short. Também você pode apostar que o salmão vai cair, por exemplo. Mas, enfim. Aí a gente vai pro ponto mais importante, que são esses índices, na minha opinião. A gente vai pra parte de information gathering em si. Esses índices, eles são importantes no mercado como um todo. Vou começar dos de baixo, depois esses aqui que são os mais importantes. Então, por exemplo, tem o, as permissões de carbono da União Europeia. Tem uma reflexão o quanto de carbono pode ser produzido que tem impactos industriais em certos setores. Então, tá vendo que tá aumentando recentemente. Teve uma queda aí em 2007, na crise de 2008, né? Mas é porque as permissões são para exploração. Então, nesse contexto dessa commodity específica, isso é relevante. Dá pra ver que teve uma queda de 2023 para 2024. Não que você tá, não que isso daqui é uma forma de filtro, né? É um índice que tem a ver com esse tema, né? Tem aqui coisas como o Baltic Dry, que tem a ver com os barcos que entregam commodities ao redor do mundo. Então, os fretados que entregam essas commodities. O dry bulk é um tipo de barco que entrega vários tipos de commodities. A gente viu isso no curso do comércios marítimos, né? Então, até esse mercado essa questão desse curso de mercados globais, o curso de comércio marítimo é como se fosse algo junto, né? Como se fosse uma parte 2. Então, é bom que você veja, caso você queira entender sobre esse tema. Em relação a commodities, né? Então, você tem que saber sobre geografia. Tipo, você não sabe onde fica o mar Mediterrâneo, o mar Báltico, o mar Cáspio. Tipo, não tem como você entender o mercado de petróleo. Pô, é o básico do básico. Dá pra ver que teve um decrescimento nesse índice em relação aos últimos meses. Então, com relação às embarcações em si, dá pra ver que teve um salto mais para quase 2008, né? Em outubro, ou de 2008. Em relação a esse índice em si, né? Que é uma taxa com relação. Acho que eu vou ver a definição, porque definição é melhor. Baltic Dry Index. Definição, ela é melhor. É o índice que mensura o custo de transporte de matéria-prima. É isso. O custo. E porque o custo aumentou na crise de 2008, porque tem questões com relação ao dólar, com relação à taxa de empréstimos que diminuiu totalmente, o índice que caiu totalmente. É lógico que isso aumentou com relação. Então, esse índice é extremamente importante com relação a importações e exportações marítimas, né? Tem o CRB Index, que também tem a ver com o mercado de commodities como um todo. Você vê, por exemplo, um pico com relação a 2008, na crise. Um declínio, né? Com depois uma alta na época mais ou menos da Covid. Então, é, é outro índice. Mas eu também prefiro ver a definição aqui, porque de cor é difícil lembrar. É o Commodity Research Bureau Index, né? Que mensura o preço de direção de vários setores de commodities. Então, o outro é com relação a questões de exportação marítima. Esse aqui é com relação a commodities como um todo.
Tem um LME, que é com relação a metais. É um índice da Inglaterra, parece. E no caso, você vê aqui também crescimento ao longo do tempo, nesse contexto. Tem a época do boom de commodities também. Mas é um índice geral com relação a isso. Tem também o GSI. Eu também tenho que lembrar o termo GSI. GSCI, na verdade. Ah, que é para um benchmark para mercado de commodities, para mensurar a performance como um todo, né? Ao longo do tempo. Aí você consegue comparar esses índices com relação às commodities específicas, usando o TradingView, por exemplo, coisa do tipo, né? Então, tem os índices com relação ao mercado nuclear, por exemplo, para quem investe em empresas nesse setor, que é possível, né? Teve uma baixa, pode ver, né? Em relação a 2011. O mercado solar, tem várias empresas nesse mercado. A gente viu no último episódio também sobre isso, né? Tem uma queda recente, uma queda geral também em relação a 2011. E no setor de. Acho que vento não é a palavra, né? No setor eólico, eu. Também. Próximo de 2008 teve uma alta em relação a esse índice. Depois diminuiu, né? Então, o mercado de commodities foi afetado assim. O mercado de energia, em geral, foi afetado pela crise de 2008 também, né? O que é muito interessante, né? Então, todos esses dados, eles são relevantes para você entender como commodities funciona. Por exemplo, no setor de energia, o crude oil é o óleo cru, petróleo cru. Óleo não, né? Petróleo. E várias flutuações têm a ver com dólar, tem a ver com crise também. Olha o preço aumentando na crise de 2008, na época pós-pandemia. Então, você tem que entender questões históricas. E alguém poderia fazer um forward contract de 2007 pra cá. Como queria prever isso? Ele teria que ter informação marcoviana, né, ao longo do tempo, né, desse contexto e tentar entender a probabilidade de o preço subir. Porque o preço não sobe de uma vez. Às vezes, a notícia ela precede o caos, né? Ou, de repente, você vê a notícia nesse momento que ainda tá baixo. Então, tem questões que a flutuação do preço talvez não te ajude também. Dólar com relação ao petróleo. Você tá trading dólar. Então, tem aqui, por exemplo, a produção com relação a petróleo na Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia. Então, esses dados também são relevantes. A produção ao longo do tempo. A nova administração do governo russo, né? Vou pegar aqui de novo. Tem aqui também o Canadá também é muito forte nessa questão. Aqui eu acho que não tá o Canadá. Mas ele é bem forte também. Tem aqui, por exemplo, o mercado de equity em ações. Então, com o mercado de petróleo. É interessante também. E o crude oil é o óleo cru que não tem valor intrínseco ainda, né? Obviamente ele tem um preço e tal, porém é por barril, né? É uma quantidade por barril. Esse preço aqui, $80. Só que o ponto principal com relação a ele é que ele não. Você extrai da terra o óleo cru, o petróleo cru. Depois você tem a parte de refinação. Vai para uma câmera de gás, é uma coisa tower, é chamber, tal, alguma coisa assim. E é separado ali por peso os diferentes tipos de derivados de petróleo. Então, tem o petróleo aqui, que vai ser transacionado através de navios petrolíficos, né? Por exemplo, tem navio só de gás também, a gente viu no curso sobre mercados marítimos. E, no caso, você tem a derivação do petróleo, que vai ser, por exemplo, o etanol, perdão, o nafta, o metanol, como fala? A própria gasolina, o diesel. E você tem a paridade com relação a certas outras substâncias, né?
os tipos diferentes de gasolina com base na porcentagem de gasolina que tem ali dentro. Bom, o petróleo cru, ele tem seus derivados através da refinação. Então, para ser gasolina, você precisa de um processo de refinação. Para ser querosene, processo de refinação. Para ser o nafta, um processo de refinação. Propano, é um processo de refinação. É, no caso do etanol, você tem questões com relação à parte biológica de, da relação à energia, com relação a transporte, né? Então você tem as versões biosintéticas de energia também estão nesse mercado. Porque agora você também vê o mercado elétrico. Já já vai ter um mercado elétrico aqui adicionado. E talvez de hidrogênio. Hidrogênio talvez tome o mercado também automotivo no futuro. É o foco das empresas, vamos ver se vai funcionar, né? Tem carro sendo vendido assim na China, por exemplo. Tem o gás natural. Também tem a ver com várias questões com relação a situações econômicas. Que em 2008 também aumentou o preço junto com o petróleo. Mas é diferente, tá? Ambos são hidrocarbonetos, mas você tem uma forma de extração diferente. Algumas questões são similares, homólogas, mas não é igual. E é transportado no LNG, que é Liquefied Natural Gas. Então, no navio de gás natural, você consegue armazenar mais de forma líquida, né? Então, o gás é a forma gasosa e o LNG é a forma líquida do gás natural. Converte. Então, normalmente essa é a forma que é transportada, e normalmente nas notícias com relação ao gás natural, é assim que ele é mostrado, questão de importação e exportação. A Rússia quer mandar gás natural, que eles são grandes exportadores para o Mar Báltico, ali perto de São Petersburgo, e ele vai enviar. Petersburgo? Ou é Moscou? Acho que é São Petersburgo. Tentando lembrar de cor, geograficamente. Aí é pelo Mar Báltico ali, já vai pro Atlântico e já vai pra onde tem que ir, né? Seja no Golfo, seja no Golfo do México ou onde for. Ou pelo Mar Negro, passando ali pelo Mar Mediterrâneo, entregando pra quem tem que entregar. Então é através de LNG. Tá até aqui, ó, LNG. Então tem aqui o inventário dos Estados Unidos em relação a gás natural. Aqui, no caso aqui é petróleo e gás natural aqui. Mas é por metro cúbico, né? Porém, eles não são os principais nesse setor também. É a Rússia. Teve uma crise com relação à Rússia, por conta da guerra na Ucrânia também, em 2022, por conta de que os países que estavam contratando com a Rússia precisavam do gás natural. Os países hoje dependem um dos outros, né? E Frederic Bastiat já disse numa das suas obras, né? Com relação a como isso faz as guerras serem mais difíceis de acontecer. Quando você depende economicamente do seu inimigo, principalmente com gás natural que tem a ver com passar pelo inverno, na Alemanha, França e países da Europa, precisa do gás da Rússia. Não tem como. Até hoje, eles não conseguem se desvencilhar disso. Enfim, esse é o gás natural. E os derivados têm a ver com o mercado de hidrocarbonetos como um todo, né? Então, tem a ver aqui com relação ao nafta, com relação ao propano, aí a SpaceX usar bastante querosene, por exemplo, também. Tem as porcentagens lá específicas. Lítico com relação a baterias, o próprio metal em si, a indústria metalúrgica com várias aplicações, enfim. Ok, tem aqui também coisas como algodão, né? Eu vi um documentário recentemente com relação a commodities, né? Tinha um cara que era um trader de algodão. Então as flutuações, você tem que saber o mercado de algodão para entender por que que tá alto. Tem questões políticas, tem sanções às vezes em certos países que você não pode exportar, por exemplo, tais certos de commodities para lá. O Irã, por exemplo. E eu lembro de ler um pacote de sanções dos Estados Unidos, que era isso, eles proibiam diversos tipos de exportações para lá. Quem exportasse para lá ia levar sanção também. Os Estados Unidos gosta de usar sanções para mandar em geral. Aqui em queijo, né?
Pergunta que você faz ao seu trader de queijo, né? Do ponto de vista físico interessante, do ponto de vista de paper trading, o que importa é o alfa, né? Enfim, tem os índices, tem questões com relação a LIBOR, questões a mercado global, empréstimos como um todo, várias outras questões importantes bancárias. Não vamos entrar aqui nisso, né? Nós vamos entrar na parte de information gathering, que é o foco desse vídeo. E é você tentar pegar informações com relação a esse mercado através de notícias, reportes, o máximo que seja de graça, né? Então, por exemplo, esse daqui é o Agriculture Dive. Vou tentar pôr na descrição essas ferramentas. E são sites, no caso. Então, por exemplo, exportações de milho parecem ter um começo forte. Obviamente, isso daqui é uma notícia. Pode não ser correta. Você tem que avaliar várias notícias nesse setor, dessa mesma questão. Também ver dados estatísticos em relação a isso. Então, preço competitivo e característica fraca com relação ao principal competidor, que é o Brasil, né? Então, é o brief deles aqui, que é em relação às exportações de milho, maior nível em 6 anos, faz, né, para os fazendeiros de grãos, sentido, problemas com a questão da oferta, aumento de oferta em outros países, né? Então tem uma competição, obviamente, de quem consegue produzir mais barato com a mesma qualidade, né? Qualidade é uma coisa importante de commodities. Então, trade de café, ele tem que conhecer de café, por exemplo. Um trader físico de café, no caso. Bem que o paper trade também vai fazer isso. Aí tá falando sobre essa questão com relação ao Brasil, à produção de etanol, tem a ver com milho, também pode usar cana-de-açúcar. Brasil aqui tem com relação à China e a produção aí de comida. Enfim, a importação da China com relação a 500 mil toneladas, né? Provavelmente só de milho. Enfim, é um tipo de informação que um trader de milho, ele vai aqui, ó, no site da Commodities e olha aqui o agricultura e corn aqui. Corn, corn tá aqui. Em dólar, né? Em dólar por bushel. Bushel é as unidades, né? Unidades não, é a forma de medida. Por dólar. Basicamente, você tá tentando entender as flutuações dos últimos 6 meses, né? E as futuras com base nessa informação. Também tem como você e vir aqui no um mês e ver uma certa flutuação aqui de 456 para 462. A questão é por que teve essa flutuação maior no começo do ano, né? Se a gente pegar aqui de dezembro, né? Tava numa baixa ali, 436. E a questão é o quanto a troca de ano, porque isso no mercado de equity é importante. Esse efeito já foi estudado, já li no livro Irrational Exuberance do Robert Schiller, que ele fala sobre esse tema, por exemplo, sobre como na troca de ano tem um nível de investimentos maior, assim, bem no começo de janeiro, por exemplo. O que cria esse efeito? No mercado de commodities também pode ser isso. Pode ter várias razões. Eu não tô dizendo que, obviamente, está conectado com esse artigo, mas a questão é que você tem diversas notícias, informação, até de insiders, né? Que o milho, as exportações de milhos estão crescendo, né? É um ponto positivo com relação ao mesmo, né? Então, diversos tipos de informação com relação a grãos, com relação a mercado de carne, né? Eu vim aqui em crops, em relações apenas em grãos. E também até ensinando no contexto de tecnologia, avanços da tecnologia de agricultura, por exemplo. É um tema muito importante. Somente GMOs, né? Que é Genetic Modified Organisms. Aquela uva que se come sem semente é uma modificação numa proteína.
como você modificar proteínas, por exemplo, para dar maçã durante todo o ano. Tem mais aquele negócio de só tem banana em tal estação, tal período. Realmente tem períodos de colheita, de plantação e colheita. Tem flutuações que ainda existem, obviamente. Porém, você pode criar um sistema que você pode geneticamente modificar certos organismos, no caso de sementes, para você ter resultados melhores. E até deixa contra agrotóxicos, pragas, com mudanças genéticas. E aí que a parte de biotecnologia entra, né? Então, a parte de pesquisa das principais empresas nesse setor. No mercado de gado também você tem questões assim, que com relação ao JPS, com relação a 4 bilhões de dólares, pra coisas contrárias a trabalho infantil, uma empresa no mercado de frutos do mar, então, com relação a um caso legal nesse contexto. E, enfim, diversos temas. Aqui parece que o foco é os Estados Unidos, né? Mas de supply chain, que é o mercado de. É o cadeia de produção. Parece que sempre tem as mesmas notícias, né? Aqui com relação à embalagem, por exemplo, de produtos. Ou uma empresa com relação ao mercado de batatas de uma empresa chamada CPG. Enfim, então um produtor, né, industrial e também de embalagem e refrigeração de produtos com relação à batata, né? Creio que deve ter batata frita, batata comum, esse tipo de produtos com relação a isso, né? Enfim, esse tipo de informação é importante para quem transaciona nesse contexto. Creio que tem aqui também, nesse contexto, batata, né? Então também tem o mercado de batatas aqui no último ano, no caso, com uma queda desde julho para agosto e uma subida recentemente na troca de ano, né? Nessa troca de ano tá aumentando do euro em relação ao quilo, né? Usando o euro aqui, com relação à batata. Então, essa é uma informação nesse tema, especificamente no contexto dos Estados Unidos. Então, eles são os principais exportadores de batata. São tantas coisas que têm que ser vistas, né? Então, isso é muito importante aqui no mercado de dairy, leite, essas coisas do tipo, né? Então, tem aqui, por exemplo, milk. Então, o mercado com relação ao leite teve um crescimento aqui de 31 de dezembro para passagem de ano, né? Então, de novo, várias das commodities que a gente viu aqui na passagem de ano tiveram um grande crescimento aqui de 18 para 20. Não é tão alto, mas aqui com leis com relação a esse tema, estado de emergência com relação à influenza, a gripe aviária, eu acho que é o nome em português, investimentos de biogás, impostos de crédito finalizados com relação a essa questão, o preço com relação à batata afetado pelo impacto do influenza, dessa gripe aviária provavelmente, isso altera esse mercado, né? Aqui no tô falando de ovos, né? Aqui também a gente tem eggs, né? Vamos ver se eu acho eggs aqui. Barley, tea, que é chá. E eu não consegui achar. Tem leite, queijo, mas eu não achei ovos, mas eu creio que tem também. Enfim, esse site é extremamente importante. Tem o Successful Farming. Também não só fala sobre sistemas com novidades no setor de negócios, mas também ensina. Então, falando aqui questões relacionadas aos Estados Unidos, questões relacionadas à regulação, muitas leis nesse setor, questões associadas à política, parte portuária, questões com relação à questão interna ali dos republicanos com relação a
esse mercado aqui, deixa eu ver. Com relação aos nominados pelo Donald Trump nesse setor. Comitê de Energia e Recursos Naturais. Quem tá falando sobre mudanças nesse tema, né? É algo muito importante. A legislação afeta muito esse setor. E não só em negócios, tem a questão de máquinas, questões de gado, questões de grãos, questão de tecnologia. A produção de leite diminuiu 0,8% na troca de ano. Não sei se isso afetou. A gente viu o mercado de leite recente. Afetou os preços recentes, como a gente viu aqui. Se vende isso. Mas eu acho que é só informação do que aconteceu, né? Não é uma informação do que aconteceu em si. Eu vou tirar esse outro. De novo, sobre a gripe aviária. Isso daqui tá tendo bastante informação sobre isso, né? Enfim, isso afeta bastante o mercado. Que pode atingir o mercado de futures com relação ao preço do preço do leite, né? Dos ovos, todos esses tipos de mercados aqui. O mercado de gado também. Tá aqui como cattle em commodities. Se eu for aqui em cattle, em gado aqui embaixo, em live cattle, dá pra ver aqui as flutuações na última semana, no último mês, desde dezembro. Teve um crescimento na troca de ano também. Enfim, então várias questões legais, várias questões com relação a ensinar, né? Por exemplo, para iniciantes com relação ao mercado de agricultura. Eu recomendo livros também de agricultura. Tem uns no Instagram que eu postei há um tempo atrás. Seguro para grãos, né? É bem importante nesse contexto. Tem também subsídio que pode também afetar questões de produção nacional. Depende de como é feito. Enfim. Dentro do mercado de agricultura tem também alguns recursos com relação ao mercado de energia. Por exemplo, o Natural Gas Intelligence é um site com relação a gás natural. Então, por exemplo, com relação aqui à demanda de LNG, que é o Liquefied Natural Gas, que é a versão líquida que você usa para transporte em navios, né? E o crescimento recente. E tem muita coisa nesse site. Tem coisas com relação, não só notícias que você tem aqui, com relação a futures, mas também dados com relação a não só trends, mas também a contratos recentes. Acho que aqui em recursos, você vê aqui Ford Fixed Prices, que como é o mercado de futures, é um Ford Contract, né? Então você faz um future de 3 meses. E aí daqui a 3 meses, o future tem uma maturação. Alguns são fixos, outros não. Se for fixo, não tem como você mudar. Se o preço ficar abaixo do que quando você comprou, você se ferra. Se cresceu, você ganha. É assim que funciona o future. Embora tenha várias questões específicas. Tem Ford Contracts que tem a ver com 2 semanas, um mês, um ano. E aqui tem notícias com relação a isso, né? E diárias também. Com relação a transporte também de, dessas commodities. Então, aqui eu acho que tem, por exemplo, spreads, a mudança de preço. Mas eu acho que principalmente tem essa parte de você ver o movimento de transações de gás natural ao redor do mundo por certas empresas. Por exemplo, aqui uma empresa do Texas, aqui com relação à Alliance da Europa, enfim, você consegue ver essas mudanças com relação aos preços e a transações que são feitas nesse contexto e conseguir ter mais informações com relação ao futures do gás natural, né? Aqui com relação a preços do gás natural, com relação a questões residenciais. Isso é muito usado na Europa no inverno, principalmente. Isso aumenta o preço. Quer dizer, altera as flutuações de preço. Questões relacionadas ao Trump, em relação a isso, tarifas que talvez ele imponha tudo com relação a isso. Enfim, muitas coisas que tem nesse site. Tem a Reuters, tem a parte de gás natural também.
Só que a Reuters tem muita coisa aqui com relação ao gás natural lá em Tóquio, com relação a fundos de investimento. Um financiamento de 1,5 bilhões na Israel Data Energy. Um tanker que foi. Navio, né? Que foi. Acho que preso ao termo, né? Confiscado pela Finlândia. Por aparentemente ter quebrado cabos, né? Não vai ter sanções com relação a isso, né? O que a Reuters é de graça. Pode ler aqui. Com relação a isso. No Mar Báltico também tendo muita tensão por causa da Rússia. Estão falando que a Rússia quebrou cabos também ali. Cabos, por exemplo, de internet que passam por baixo do mar. No Mar Báltico tava uma confusão no fim do ano passado. Questões da Trump também, mudanças com relação a isso, nesse setor. Coreia do Sul considerando comprar mais petróleo e gás dos Estados Unidos. O ministro é, da indústria disse, né? Então é interessante. E na Reuters não tem só sobre gás natural, né? Vai aqui, por exemplo, em mercados e tem só sobre commodities. Então você vem aqui só sobre commodities, vai ter tanto pressões de preço quanto notícias, né? Ministro do Canadá com relação a tarifas, provavelmente do Trump com relação aos outros países. Enfim, Iraque com relação a Halliburton, que é a empresa, acho que o Sérgio dos Foguetes trabalhava, né? Aqui com relação a Vale do Brasil. Enfim, é interessante. Então, você pode também ver aqui em mercado de carbono. Também tem a ver com esse tema. Ao redor do mundo. Indústria na Índia, questões na Alemanha, regulações de carbono nos Estados Unidos, dióxido de carbono no caso, coisas do tipo, né? Então, creio que no geral a Reuters tem várias questões, várias notícias usam a Reuters como funil, né? Então, tem mercados asiáticos também, que eu acho que não importa tanto aqui. Você pode ver os preços de commodities como um todo. Acho que para ver os preços não é tão interessante, mas tem aqui alguns gráficos com relação a isso, né? Então, eu peguei aqui o café, por exemplo, tem questões gráficas, questões de notícias no contexto de café. Aqui com pior safra de café no Brasil, exclusiva, né, deles. Commodities tem uma performance maior desde 2021, embora perda do ouro. LNG poderia. Aqui no caso de 2021, né? Notícia antiga. Sorte seria ter notícias recentes, né? Porque a notícia é muito antiga. Tem que ser notícias novas, né? Você pode ver também questões macroeconômicas, né? Questões, por exemplo, aqui na questão europeia, que pode também afetar o mercado de commodities, enfim. Também tem com relação a metais. Então, se eu pegar aqui metais, então vou aqui em nossos dados aqui. Tem a parte somente de metais, eu acho que é aqui em cima. Principais metais: ouro, prata, ferro, cobre, lítio, platina, titânio. E aqui a gente tem notícias com relação a isso, né? Eu creio que é melhor de graça aqui. Tem também relações de Forex, de moedas. Aqui, por exemplo, a gente tem o preço do ouro, do prata e platina e paládio. Platina que também tem de future interessantes. Notícias com relação ao ouro, por exemplo. Ações do ouro. Da prata em relação às moedas. Então, o Forex com relação a onça de prata, acho que chama em português, né? A onça de prata com relação ao dólar, pound e euro. E de metais no geral. Prata, ela é conhecida por ter uma volatilidade maior que o ouro, né? O ouro em relação às outras moedas, né? Então, o dólar em relação ao ouro, o pound em relação ao ouro, o euro em relação ao ouro. E essas relações são importantes, sim, do ponto de vista do mercado Forex, né? Por isso que nesse mercado, aqui a gente também tem questões associadas ao Forex, por exemplo, o dólar com relação ao pound, aqui na direita, pound em relação ao dólar, euro em relação ao dólar em relação ao euro, BDS, que no geral, a média, né? E pode ver aqui coisas focadas apenas nisso, né? Então, por exemplo, com as notícias no ouro, né? Tem aqui as principais lidas, né? Em relação a ouro do ouro em 2025.
Então é dele, acho que da Stones Bullion essa notícia. Eles são um canal para outras páginas de notícia, né? Com relação a esse tema. Então, é interessante. Análises técnicas aqui, né? Dando um bom blog, que é muito interessante. Acho que é DMAs aqui, por exemplo, que é uma técnica aí, de technical analysis. E o ouro em relação ao euro, são diversas commodities. A gente vê, por exemplo, com relação ao dólar, que tem um pico maior. Que no curto prazo. Enfim, essas análises são muito importantes no mercado Forex e para o mercado de commodities, porque o mercado de commodities tem uma relação intrínseca com o Forex, né? Tem questões aqui relacionadas à platina no BS, relacionada aqui a cortes de importação de ouro tarifa zero no Irã, que é interessante também. Então, eu vou ver uma notícia no MSN. A Press TV, parece que publica bastante coisa com relação a isso. Você tem que filtrar as notícias, né? Tem que comparar com outras. Pode ir só por uma, né? A questão é que você tem várias informações interessantes com relação a esse tema, né? Por exemplo, notícias com relação ao ouro, né? Só focada no ouro. Argentina ordenada para revelar a localização do ouro do Banco Central. 16/1/2025, né? No Buenos Aires Herald. É uma. Por exemplo, é um site que eu não conhecia, de notícias. Então, eu ter uma forma de encontrar essa notícia facilmente com relação ao ouro é interessante. Com relação à Argentina, né? Romênia tá de volta ao negócio de ouro. Então, sobre ouro na República Tcheca. Na CNB. Então, com relação a isso. Performance do ouro lá, né? Tem também com relação ao como as eleições dos Estados Unidos talvez afetem o ouro. Aí é uma exposição, né? Site da Forex. Performance do ouro ao longo do tempo. Mudanças em relação a diversos tipos de governos, como o do Bush, Barack Obama, Donald Trump, Ronald Reagan. E esse tipo de análise histórica também é interessante. Então, essa reflexividade do mercado, né? Tem também aqui em relação à alta do ouro, coisas associadas a isso. Tem as principais histórias. Só que além do ouro tem também em prata, né? Também é um coisa do ouro mais importantes. Então, futures com relação à prata. Enfim, é tanta coisa. E Forex com relação à prata. Tem pares de Forex comuns e pares de Forex com relação a commodities. Então, tudo isso é importante. Tudo isso tem relevância, assim como as notícias no mercado. Então, o ouro não vai perder a força de longo prazo, né? Embora as questões de variabilidade. Enfim, tudo isso é informação. Obviamente, processar essa informação é impossível. Mas um funil já ajuda. Então, em vez de você ir no Google e procurar notícias, você já consegue entrar em setores específicos e para analisar o preço dessas commodities e o porquê as flutuações acontecem. Obviamente, só isso daqui não é o suficiente. Você precisa ter várias análises com relação a títulos, com relação a taxas de juros, com relação à inflação, com relação a crises econômicas que podem ocorrer. Então, aqui, por exemplo, do paládio. Platina, no caso, né? Então, notícias com relação ao platina. Por exemplo, um relatório do Fórum Econômico Mundial com relação à platina. Então, um PDF aqui, ó, natureza positiva, o caminho do setor de mineração de metais. Então, é um reporte somente na platina, em relação a esse tema específico, né? Pra mim é bem interessante. Então, alguém que foca só em platina, desde aqui é importante, né? Você saber esse tipo de coisa, principalmente do Fórum Econômico Mundial, que em questão de dados, não talvez de decisões políticas, mas em questão de dados e o que eles falam aqui com certeza é bom. Então você tem outras notícias com relação ao platina, como por exemplo com relação à China, com relação ao Saxo Bank.
É bom você ver relações de exportação e exportação também. Questões com relação ao mercado de automobilístico, que é uma notícia da Yahoo. No caso, uma notícia da Yahoo com relação a esse tema. Eu não gosto muito do site do Yahoo porque ele dá muito bug. Ele poderia ser bom, mas ele dá muito bug. Então eu não vou recomendar aqui. Mas notícias com relação a isso, análises. Tem pessoas que recomendam bastante esse site. Por fim, eu vou ver aqui o Saxo Bank. Uma notícia com relação a um banco, né? Um site só de mineração, mine.com. Enfim. E com relação à mineração, eu tenho um site aqui que também queria mostrar. Indo pro último, né, do vídeo. Que é o Americas Global Mining. Então, esse site aqui é extremamente bom. Tem até questões de eventos aqui. Podem ser importantes nesse setor. Muitos podem ter informação online, né? Então eu creio que esse site com relação a metais muito importante. E com relação à mineração, muitas coisas com relação ao Trump, você dá pra ver aqui já. Então, vai ter. Eu creio que a maioria das coisas desse site são de graça, né? E no caso você quer entender as funções de produção ao redor do mundo com relação a commodities. Então você tem com relação à África, Europa, eu vou colocar aqui a Europa. Você tem produção em diamantes, por exemplo, muito alta. Aqui com relação a grafite de um banco e Danish tem a ver com. Eu não esqueci que país é Danish. Tem a ver com esse termo. Mas tem aqui sobre Gallium, por exemplo. Primeira planta na Grécia de galho industrial. Aqui sobre ouro, né? Produção de ouro numa mina específica. Enfim. Minerais do futuro, né? Fórum de minerais, de futuro de minerais. Que também é importante do ponto de vista de entender macroeconomia nesse contexto. Groenlândia pronta para cooperar com Trump. Não sei que recursos naturais tem bons na Groenlândia, né? Mas enfim. A gente falou sobre ele esse país no. Como fala no outro curso sobre comércios marítimos. Hidrogênio limpo com relação à Índia, né? Que também impacta o mercado automobilístico futuro. Cota de mineração de níquel na Indonésia. 20 militons. Enfim. ETFs de ouro nos últimos 4 anos. Traders de diamantes, né? Mostra questões na África do Sul com relação a essa produção. Eu creio que a Rússia é a principal exportadora de diamantes no momento. Enfim, em outros temas aqui com relação a baterias, talvez relacionado a lítio. Enfim. Tem notícias em vários contextos aqui, né? Em setores específicos. Você pode só ver em grafite, em petróleo e gás, em urânio, por exemplo, em relação à tecnologia nuclear apenas, a energia. Então, tudo em relação a esse tema, no Canadá. Urânio colide com a indústria do passado em Navarro. Em Namíbia, parece que é investimento em planta nuclear da China. Mongólia fechando um contrato aí de urânio, mineração de urânio de 1,6 bilhões com a França, uma empresa da França, né? Avanços na questão atômica global, minas de operações de urânio. E no caso tem um mercado aqui, sim, de urânio, ou de industriais aqui. Indústrios. Tem aqui. Eu tinha visto urânio aqui. Tenho certeza que tem urânio aqui. É minerais, acho. Ou é industrial mesmo. Tem alguns tipos de urânio, né, específicos. Nesse mercado também
Acho que. Não lembro se é trítio. Não lembro exatamente. Também tem um que também é importante. Bomba de hidrogênio, por exemplo. Tem a ver com outros tipos de commodity também. Enfim. E aí, aqui no mercado de hidrogênio, por exemplo. Normalmente se aspecta mais em carros. Aqui com relação à tariça, né? Desenvolvimento de uma mina. Com certeza em Johannesburgo, né? E aí, tô vendo por cima, tá? Esses títulos. Vamos ver algo que é interessante. Aqui a posição da África do Sul em relação à supply chain de hidrogênio, a produção de hidrogênio feita industrialmente, né? Não é tão. É meio complexo a sua forma. A gente pode ver aqui também e fosfatos. Então, algumas notícias se intercalam, né? Em relação com fosfatos aqui. E Anglo-Americana vende resto do Eco é. Cara, tá na ponta da língua. Carvão. Carvão australiano em Minas por 3,8 bilhões, como parte do seu portfólio de mudanças. Enfim, bastante coisa sobre a África do Sul, coisa do tipo. Então você consegue saber sobre funções de produção ao redor do mundo, esse mês de produção para tentar entender o mercado de futures nesse contexto, né? Por exemplo, em lítio, com relação a baterias de lítio, né? Muito importante para Tesla, por exemplo. Então, banqueiro de mineração veterano, se juntou com o CEO da Anglo-Americana, Cutifani. Preços de lítio se estabilizam com fechamento de minas. Obviamente, quando tem menos, tem uma estabilização de preço. Plantas massivas aí da Tesla, do Elon Musk. E com relação à água no Texas. Então, com relação a lítio, né? De mudar o lítio para transformar lítio para produtos químicos que podem ser usados como veículo, baterias para veículo, né? Uma questão aí de química, da indústria química. Em relação a formas industriais de fazer isso dar certo, em relação a baterias de lítio. Você tem razões, enfim. Vários setores aqui. O carvão também foi peça muito importante antes do petróleo, era o principal, e ainda é importante, enfim. Tem várias espécies importantes. E com relação a diamantes, grafite. E grafeno também é importante. É um material que consegue fazer, por exemplo, um, um tablet de papel, por exemplo. Só que o custo é meio alto ainda. Que é o diamantes de Botsuana. Enfim. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. O objetivo foi mostrar vários tipos de recursos para information gathering com relação a commodities. Em relação com Forex também. Então era isso. Até o próximo episódio.